Fala, galera, Engenheiro Parmegiana na área. E hoje no Conduquês iremos falar sobre bomba d'água. É isso aí, galera. Acidentes, aqueles problemas que acontecem. E aqui ao meu lado está a doutora Lobão. Oi, novamente. É isso aí. E os convidados é a Isa, representando a Adtronic. Olá, tudo bem, pessoal? Obrigado, hein, Isa. De E nada. a síndica profissional, Instagram, blogueira. Depois a gente vai falar a rede social dela. Pamela, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, um prazer estar com vocês aqui. Legal. E, galera, esse programa vai ser feito em 2 partes, tá bom? Então, na próxima semana, a gente vai continuar falando sobre bombas d'água, acidentes, enfim, esse problema que é um tabu, ninguém sabe como resolver, fica na mão das pessoas, de outros profissionais. Mas, dito isso, vamos lá. Ó, não se esquece de se inscrever, não se esqueça de se inscrever no canal do Sindiflix, curtir, dar o like, comentar. E toda quinta-feira, às 7 horas da noite, vai lá e assiste o Conducase, que é um papo de engenharia condominial de forma light para você, síndico, beleza? Com um pouco, falando também da parte jurídica, a doutora sempre auxiliando aí da parte legal, beleza? Mas antes disso, iremos falar, sabe o quê? Sabe o quê, Pamela, vai falar? Sobre os patrocinadores. Bora. Mas uma coisa que eu fico assim maluco. Eu tô trabalhando direto, trabalho muito, sabe, Isa? Muito. Aí chega sexta-feira. Mas tu tá ficando milionário? Antes fosse. Ah, Antes fosse. história, hein? Já Antes não quer fosse. pagar a conta de hoje à noite. Tu te sabe, Olha só. Aí eu chego lá em casa, porque eu moro em apartamento, em condomínio. Eu pego o elevador, tá funcionando. Aí eu vou tomar meu banho quentinho e não tem água. Aí eu ligo, sabe pra quem? Pro síndico. Pra Pamela. Direto ali, ó. Não querem saber. E hoje eu vou chegar às 10 horas em casa, hein? Já ligo pro síndico se faltar água. E eu não quero saber por que aconteceu. Tô brincando, mas tem esse problema. Mas que acontece? É isso, Pamela? Acontece muito e é realmente no horário de pico. Porque tem uma utilização maior no consumo, às vezes está com baixa pressão, às vezes deu algum problema, a bomba não identificou e o síndico fica na saia justa, tem que colocar água para a galera. Mas com você isso não acontece mais, né? Ah, não Pamela? mais, agora não. Por Porque que não? síndico inteligente... Porque um dos patrocinadores, a Adtronic, tem a solução. É muito É bom. isso aí. E que solução é essa? Bom, a Adtronic tem a solução dos quadros inteligentes para o sistema de bombeamento de água, onde o síndico não precisa sair correndo para resolver aquele problema que acontece de surpresa. A bomba 2 falha, a bomba 1 falhou. Olha lá, top. A Adtronic, o quadro de comando inteligente, faz a comutação automática e, com calma, no dia seguinte, a Pamela vai lá, aciona o pessoal da manutenção. Ó, pessoal, precisa ver o que E aconteceu. ele manda mensagem por celular. Então, tem o sistema de monitoramento remoto na portaria, que é o sistema flash, tudo junto, acoplado. Ele avisa um sinal, ele dá um sinal sonoro na portaria, avisando qual foi a falha, e também já faz uma ligação pro celular da síndica. Eu desafio você a fazer o sinal sonoro. Como Pi, é? pi, 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 Ah, não é aquele... Não, ele falha na bomba 1. Olha que legal. Acionamento automático. Lá na portaria. Aí ele avisa que tem vários tipos de falha, né? Então, se é um sinal se é uma falha grave, ele fala falha grave, risco iminente de falta d'água. Então, aí já aciona Olha. para correr, porque vai faltar, falhou as 2 bombas. Quando é falha uma bomba só, ela já comuta para a bomba 2 e avisa. Falha na bomba 1, comutação realizada. Mas sabe o que é legal da Adtronic? A Isa vai comentar. Ela tá dando desconto hoje de 50% que ela vai lá. Ela não, né? A equipe dela de engenharia, parte técnica, e dá uma olhada, doutora, todo no quadro elétrico da bomba e emitir um laudo. Se tiver tudo ok, não faz nada, valeu, obrigado e tudo bem. E se tiver algum problema, porque a bomba, além da parte elétrica, tem a parte de manutenção, lubrificação, ajuste, né? Porque a Isso bomba aí. tem que durar anos. Mas se não tiver aquela manutenção adequada, e eles fazem aí, tá o QR Code, você vai lá e pega o celular e que eles vão te ajudar aí com um precinho, mamão com açúcar É aí, isso aí, o beleza? relatório de conformidade elétrica do sistema de bombeamento de água, que a gente consegue laudar todos os problemas, componentes que estão faltando, e aí o síndico fica realmente sabendo qual é a qualidade do sistema de bombeamento dele. Olha que legal. E, ó, dito isso, eu quero mostrar um vídeo que aconteceu com a Pamela. Ela colocou nas redes sociais, depois vocês vão lá e dar uma olhada. Que foi o caso, doutora, que aconteceu
que ela teve que ir lá, ela não conhecia, né, Pamela? Você não conhecia a Ditronic, Não, não sabia da solução. ainda não. Põe um vídeo aí pra você entender o que passa. Eu tenho certeza que a gente deve ter passado algo parecido. Adivinha quem acordou longe de qualquer vestígio de negatividade? Então, Sou eu. né? Pode me chamar de Kiko, porque eu não me misturo com Então, quer gentalhas. dizer, então, que você teve que sair desse condomínio, não sei se você reside nesse condomínio, você teve que ir até lá, descer as escadas, né? Explica aí pra nós o que aconteceu. Então, é um condomínio de casas. Então, da onde eu estava até a caixa de... Casa de bombas. É a casa de bombas e é onde fica o reservatório de água do condomínio. Então, me acionaram. Eu consegui chegar em 15 minutos porque eu moro perto desse condomínio. Olha, só que sorte, hein? Só que ele é subterrâneo. Hum. Então, abri a comporta, desci e aí eu fiz o acionamento Uma manual. comporta. A comporta. E você tava com os EPIs? Não, né? Porque na praia. Tá vendo, galera? E Esse aí é eu o fiz- ponto, né? Esse é o Pamela? ponto. Que tem É o coisa que desespero precisa- porque é um condomínio grande, mais de 1.000 moradores, todo mundo sem água, querendo sair para trabalhar às Exato. 6 horas da manhã. É Ó, é desesperador. escola, é tudo isso. Então você É. vai no desespero. Você vira a Supergirl, entra no buraco, liga água para todo mundo. Mulher Maravilha. Exatamente. Aí você vai vendo, vai investigando porque tem os problemas. Então você chama engenheiro elétrico, chama tudo isso. Aí você vai me perguntar assim, mas na portaria não tinha o efeito sonoro? Não. Nesse condomínio não tinha, porque em alguma gestão retiraram o painel de informação e colocaram num outro local. Ah, Então, o pessoal só percebia. E eu já estava fazendo orçamento para colocar um painel visual. Só que, assim, a maioria dos condomínios hoje trabalha com equipe terceira. Às vezes, o porteiro que vai fazer uma rendição não entende aquele quadro elétrico porque não teve tempo hábil de treinamento. Perfeito. Entendeu? Pamela. E aí, o que acontece? Ele não vai saber. Aí, eu expliquei para o pessoal da Ditronic, eu falei assim, olha, o sinal de vocês é maravilhoso, só que eu preciso que fala. Tem que falar, ó, por favor, ligue para a empresa de bombas. Porque todos os meus condomínios, aí é um trabalho meu, eu tenho um plano lá do que fazer em cada emergência. que legal. Muito Então, bom. Já muito fica bom. lá, ó, por favor, ligar. Então, eles ligam, aí no outro dia eu vou lá e vejo o relatório que... Eu queria falar um pouquinho Plano disso. de contingência, eu Pronto, gosto de eu chamar. queria falar um pouquinho disso. Assim, você é a segunda síndica que eu converso que, dentro do profissionalismo, criou procedimentos para resolução de certas situações. Então, só abrir um pouquinho para isso. Como que se deu essa ideia? Quando foi que você começou? E dicas, né? O que isso abrange para o síndico que está te vendo e tem como referência um documento que ele ainda não tem. Bacana. Então, eu comecei quando eu entrei de síndica, foi em novembro, no meio da pandemia, e logo o zelador saiu de férias. E eu descobri que tudo estava na mão dele. Pronto. Aí, assim, ou eu incomodava ele nas férias e eu estaria infringindo uma lei, Exato. né? Que é o descanso dele, direito dele de descansar, ou eu fazia acontecer. Aí, então, eu comecei a compilar as informações e o que não tinha de ação, o que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. Né? Então, assim, acabou a água, vai ligar para a empresa X. Quebrou a bomba para a empresa Y. Problema elétrico, liga para a empresa tal. Então, cria-se um plano de contingência, o que fazer. Então, eles tomam a ação e me reportam na sequência. Porque se demorar o SLA, eu já entro... E aí, pessoal, que hora que vocês vão chegar? Monitoramento elétrico, cerca elétrica, disparo, tudo isso. Tudo. O que é mais importante no condomínio? O bem-estar do condômino. Ele não precisa saber que tem um problema, ele tem que saber que tem solução para todos os problemas. Afinal, o cliente Sensacional. de vocês síndicos é cada condômino que Isso. reside ali, né? E você falou de uma palavra também que é chave, SLA. Explica pro pessoal de casa o que é um SLA. É o tempo de atendimento, né? A eficiência no atendimento. Por exemplo, o parmegiano. Eu tenho um problema no elevador, quanto tempo você leva para vir solucionar? Você vai falar assim, 40 minutos. Então, eu na comunicação já falo, ó, pessoal, o elevador está parado, dentro de 40 minutos o técnico vai estar fazendo a resolução do problema. Né? Então, assim, você mostra agilidade no seu atendimento. E é importante, Parmegiano, Isa, esse SLA está no contrato, porque se deixa de cumprir é um descumprimento. E isso faz com que as empresas que, de fato, trabalham com seriedade, como a Aditronic, sejam sempre vistas e não tenhamos um mercado prostituído, em que Isso aí. vendam uma solução que, na verdade, não é solução. Vai causar problema porque quer baixar o preço e não entrega aquilo que as empresas sérias entregam. Que legal. Agora sim, ô Pamela, é normal
a bomba dá esses problemas e o síndico ter que tomar atitude como você fez? Você já tinha feito isso outras vezes? Ou foi a primeira que realmente saiu das vias normais? Não é comum, porque, infelizmente ou felizmente, nós síndicos não temos o conhecimento técnico. Como se fosse um clínico geral. Nós temos que entender de tudo um pouco. Hoje, eu, como síndica profissional, eu tenho conhecimento técnico, fui atrás para aprender. Eu não tenho vergonha de falar, não sei, e querer aprender com os técnicos. Mas, às vezes, o síndico morador, que é um contador ou um advogado, não vai ter essa eficiência para acompanhar. E, às vezes, ele não está no condomínio, na maioria das vezes. O síndico morador ou então o profissional não está para fazer o acompanhamento. E nem sempre todas as empresas, porque normalmente se contrata mais barata, faz uma manutenção de qualidade. Muito bem. Entendi. Entendeu? Assim Então, embaixo. assim, gente, infelizmente, o que a gente vê é um sucateamento dos condomínios, né? Ai, Olha que forte essa palavra que ela falou, gente. Sucateamento dos condomínios. é isso Por mesmo. contratações ruins. Ruins. Por verem só o preço e não o valor daquele serviço para o dia a dia. Exatamente. Então, assim, você contratar empresas que façam realmente uma parceria de entrega de valor. Porque, como eu falo, não são condôminos, são condoclientes. Eles nos mantêm e nós nos mantemos no cargo a partir do momento que nós entramos para fazer uma gestão séria, né? O quanto esse condomínio está tomando de prejuízo com manutenção ruim, né? A gente Qual o maior prejuízo que eu poderia ter com uma bomba que falha junto com um quadro elétrico falho e aí poderia até culminar na morte de uma pessoa. Nós Porque vemos nesse muito essa questão do sucateamento nos relatórios. Você também, no elevador, Como deve assim? ver Como muito. assim? Como assim, Zé? Nos relatórios de conformidade elétrica, a gente encontra coisas absurdas Tipo? de componentes mal dimensionados, de bombas sem quadros de comando sem aterramento, até as próprias bombas sem aterramento, água em lugares onde não tinha que ter água. Então, fio desencapado. Gente, é cada coisa que você fala, como isso não pegou fogo? Pois E é. aí, quadro quando- elétrico com fundo de madeira. E quando meu queima, Deus. aí a empresa deveria... Porque às vezes é conveniente para a empresa, né? Queimar para poder fazer a venda, ou eu estou errado? Então, o que acontece? Um quadro de comando do sistema de bombeamento de água que não está em conformidade com as normas não garante não só a segurança de quem está ali fazendo manutenção, ou do zelador, do porteiro, da própria síndica, que muitas vezes precisam ir até lá porque não tem o sistema inteligente, Sim. eles encontram a dificuldade de ter toda hora a manutenção da bomba. Por quê? Porque a bomba trabalha com sobrecarga, com subtensão. Subtensão não tem um controle do que está chegando. Então, se um quadro de comando que só liga, desliga, e, no mínimo, o que faz de diferente é um revezamento de uma bomba para outra. Só que a proteção do funcionamento elétrico não existe. Então, ela vai queimar. Entendeu? Entendi. Aí, nesse caso... Então, vamos lá. Olha só que legal. Então, quer dizer que, às vezes, o síndico contrata uma empresa que faz a manutenção da bomba e, teoricamente, ela teria que avisar isso para vocês, ir lá todo mês, a periodicidade de manutenção de bombas eu realmente desconheço. E ela deveria informar e, às vezes, ela não informa para poder queimar e aí vender uma Não bomba. sei, eu não posso falar sobre isso, né? Aham. Eu acredito acho que a que- gente tem todo tipo de pessoas no mercado. Eu acredito que a pessoa da manutenção de bomba, ela cuida do motor, da parte física, não elétrica. Ah, tá. Que não sabia. Tem a pessoa que faz a manutenção da bomba, que vai ver a questão do... Como é, Pamela? Fala pra gente aí no dia a dia. Vamos lá. Pronto. Então, existem alguns tipos de contrato no mercado e aí você vai sentir a necessidade do Isso. condomínio, tá? Eu tenho condomínio, a maioria deles, e o ideal é o que eu falo que se torna economicamente falando melhor, é um contrato com pagamento mensal para verificação, principalmente onde tem muito consumo, aí depende da quantidade. Então, os condomínios clubes, condomínios com mais unidades, compensa você ter. Por quê? Bomba para. E assim, ela não vai marcar para parar 8 horas da manhã em horário comercial numa Não. segunda-feira. Na hora que eu Não. abri o vinho. não é? Sabadão, 10 horas da noite é a hora que sua bomba vai parar. Então, assim, o que eu espero do técnico que eu tenho um contrato mensal, que é o comum, tá? O técnico ir abrir o quadro, ver se está tudo ok, olhar a bomba, ver se todas as peças, todos os componentes estão de acordo, se as hélices estão funcionando, se vai precisar de rebobinagem, se não vai, se está em tempo, se o barulho dela, o Rolamento.
Isso, o rolamento. O primeiro teste que eu faço como síndica é identificar o barulho. Sinais de oxidação, talvez? Exato. Entendeu? Então, assim, tem esse... e também é importante ter um multímetro junto com o zelador, para você ver a amperagem que está soltando Olha ali. só essa que aí síndica em multímetro para ver a amperagem, doutora. Ai, Diferenciada. bomba. Aí. Diferenciada. Aí, Estamos aí. aqui com Isatronic Aí. e a mulher bomba, Aí. cara. Sabe tudo de Aí, bomba. multímetro e amperagem. Mas aí, sabe doutora? por quê? Porque a partir do momento que você faz o controle de amperagem da sua bomba, se ela estiver consumindo mais, primeiro que você pode ter uma descarga elétrica. E segundo, que você está gastando mais energia. Isso. Se você está trabalhando dentro do que pede a etiqueta da bomba, que vem escrito nela 30 amperes. Se lá no quadro está dando 70, você Aí. está gastando energia. E esse é um ponto que a gente fala muito, que às vezes as pessoas querem economizar energia e eles esquecem das bombas d'água. E as bombas consomem energia. E muitas vezes elas estão sucateadas ou mal formadas e Mal causam realmente esse acréscimo mal de energia. dimensionados A quadros. importância de um quadro de comando dentro das normas. São várias vantagens que o condomínio tem, ganha. Uma delas é a economia de energia. Eu queria saber como que a Pâmela Ascaíza até pode ajudar, talvez até a doutora. Como fazer uma comunicação? Você viu que tinha uma solução, você entendeu, pelo jeito já sabe de multímetro, sabe de amperagem, então para você foi mais fácil até compreender o que estava acontecendo. Mas às vezes, doutora, o síndico não tem esse conhecimento, essa experiência. E como ele agora entendendo que existe essa tecnologia que faz a comutação das bombas, que se comunica remotamente, como ele pode passar isso para os condôminos para fazer esse investimento? Você tem alguma dica para dar? Tenho. Aí é o que eu falo, um bom síndico é um bom vendedor, tá? Como que eu levei essa responsabilidade? No meu caso, já chegou de uma forma emergencial, porque o meu quadro estava para pegar fogo, que tinha muita água dentro do cabeamento. Então, Nossa. eu poderia ter morrido queimada lá embaixo. Nossa. Realmente tinha realmente. muita água. E tem todas as provas, tem fatos. Tem tudo vídeos, isso. né? Vai ser Tem. depois a gente... mas Tenho sem esses spoilers, sem vídeos. spoilers. Isso. Então, assim, mas como que eu levei para outros condomínios? Pessoal, hoje nós temos uma bomba que ela está mal dimensionada, vocês estão tendo falta de água em horários constantes, em períodos que às vezes geram desconforto para vocês. Tem uma solução no mercado que vai nos comunicar que pode haver falta de água. Você levou um laudozinho da empresa? Exatamente. Então, tá aqui a comprovação, tudo isso. Estou compartilhando com vocês. Que é justamente esse laudo aí do QR Code. Exatamente. É esse mesmo. Então, assim, vamos levar para frente ou vamos ficar com o problema? Dificilmente alguém quer ficar sem água. Então. Ninguém quer ficar sem água. Você foi É. bem clara, direta e com dados técnicos, sim, né? Sim, eu sempre tendo dados técnicos. E a Aditronic proporcionou isso para mim, porque veio todo o relatório, apresentei para eles e falei, olha, hoje, eu estando próximo ao condomínio, vocês vão ficar 20 minutos sem água para mim vir ligar. Se eu não estiver próximo, até eu chegar, ou o zelador chegar, ou alguém descer, vocês vão ficar no mínimo 1h30 sem água. Você tá falando de você ir lá de 1 hora, falou de tempo, falou na parte de conforto ali, de comodidade, mas, né, doutora? Que é o que as pessoas buscam. Quem mora em condomínio busca o quê? Segurança e comodidade. Comodidade. Claro que eles sempre querem o máximo disso com o menor preço. Mas aí vai de você ser a síndica vendedora, né? Mas aí é o que eu te falo. Você faz um investimento num equipamento desse, você atualiza suas bombas, tudo, o ganho Perfeito, é um investimento. é um investimento. Gente, você está vendo? Porque- O melhor marketing é o boca a boca. É, porque com o tempo você vai ganhar. Ó, numa troca de quadro, eu já economizei energia, eu já economizo peça, porque ela mesmo fazendo a rotação automática, eu tenho certeza que eu estou gastando bomba igual. Se eu tenho duas bombas, uma vai ficar um dia ligado, a outra vai ficar o outro. Não preciso do zelador lembrar, então ficar uma semana rodando uma, 20 dias a outra. Eu acho que disso a gente não falou. Explicou a rotação automática? Sim, esse é o revezamento automático de uma bomba para outra. Cada ligação liga uma. Ela Com faz o a. intuito de usar bem cada uma, de modo que uma não fique sucateada a ponto de usar mais energia É isso e aí. desgastar mais que a outra, né? Isso. As duas vão chegar na sua vida útil ao mesmo tempo. Ao mesmo Isso. tempo. Né? Vai ser mais Isso mesmo. preditivo, mais preventivo em caso for necessário da troca, né? É. E aí, como que funciona isso no dia a dia? Depois de instalado, é importante falar, o quadro que você tem lá na casa de máquinas, você tem um mini, esteticamente ele é bem fofinho, ele fica na portaria. O sistema flash. É o sistema flash. Então, o que acontece? Eu fiz um treinamento com todos os porteiros, com os prestadores de serviço, com o zelador acompanhado do pessoal, fiz um vídeo
explicando como que faz e o que faz, coloquei para o conselho. Então, assim, qualquer um de nós 6 do condomínio consegue colocar para funcionar. Vocês falaram Olha bastante, mas, só. doutora, teve algo que vocês não se ligaram ali, que é importante. No caso, inclusive, ela não tá no vídeo aí, né? Ela entrou no espaço confinado. Eles tinham uma escada ali, não sei qual era a altura. A gente vê pelo vídeo aí, né? Põe o vídeo depois aí, tá? Olha o vídeo aí. E aí você foi lá, sem luva, às vezes tá com água. Que é o que acontece muito, infelizmente, né? Que o Infelizmente. problema tem que ser resolvido, infelizmente. Doutora, vamos lá. Se não é a Pamela, vai um zelador. E o zelador vai e se acidenta, toma um choque e pronto. E aí? Que fosse a Pamela, né? A responsabilidade do condomínio é a mesma. E aí? O condomínio responde por isso, Aí, né? Aí- Por isso mesmo que precisa ter um quadro de comando que faça esse revezamento para que ele não tenha que ir até lá fazer isso. Então, o revezamento de uma bomba para outra tem que existir. E no caso de falha, que sai na correria, não pensa em pegar IPI, não pensa em pegar nada, só quer resolver o problema. Isso. Ele também não tem que ir até lá, ela não tem que ir. É o barato que sai caro, né? Porque É olha isso. o prejuízo que o condomínio vai tomar. E isso acontece, gente. Acontece. Isso Aí, ó. acontece. Tá vendo? Do funcionário, né, vira falecimento por situações como essa. Nossa, Isso tá vendo? acontece. Aí a doutora vai... Ou você fica com o funcionário afastado porque alguma coisa aconteceu, ele está tendo que se recuperar e você vai ficar aí vários dias. Doutora, sem se você, fazer nada. doutora, se você defender É o a perda funcionário... da informação. Doutora, né? se você defender o funcionário afastado, e aí? Você vai com força ali. Se eu defender o funcionário. O funcionário se acidentou, você vai fazer aquela defesa... Aí o funcionário se contratou, a Lobão ali. Aí você vai... Não, na verdade, se ele ficar afastado, tem o tempo do INSS a partir de 15 dias, tem tudo isso, né? Se for esse tipo de afastamento. É. Mas se for outro tipo, se for, né, um acidente de trabalho, se for realmente até o ponto de falecimento, o prejuízo é enorme. É enorme? É enorme. Tem valores? Você tem uma noção de valores? Não, porque vai depender do salário, vai depender de quanto que ele tem a nível social, o padrão entendi. social dele. Né? É uma família que ficou sem um membro, sim, sim. é uma coisa assim, ampla. Eu acho que é o principal ponto. É. É uma família que ficou sem Perfeito. um membro. Quanto custa Por isso? um detalhe. Por um detalhe, por uma economia. É o que eu falo, economia burra. Isso. Né? E outra coisa, é que nem nesse caso precisa do NR33, que é isso que eu ia espaço falar. confinado. Porque E o aí- perito, ele vai... Ah, você tentou. O juiz, Isa, vai nomear um perito, um engenheiro. E o cara vai lá, eu já vou ver lá. E aí, cadê a NR? Quem entrou aqui? Como é? Tem treinamento? E pelo jeito a Pamela até sabe o que é NR. Pamela, fala aí. A NR33, ela prevê o treinamento do colaborador em espaço confinado. Aí, ó. Como agir, porque ele não pode ficar muito tempo lá embaixo, pode passar mal, ter algum mal súbito, bem como na altura, o NR35. Isso aí. Então, tem as caixas d'água que são elevadas, tem as caixas d'água que são Submersas. submersas, não, enfim. Isso. Rebaixadas. Rebaixadas, né? Aham. E é isso. E aí, eu vou até perguntar para a doutora, que houve o questionamento na minha assembleia, embora foi aprovada as contas, tudo. Nesse caso de extrema emergência, que nem meu quadro, estava com problema de água, estava a ponto de pegar fogo, tudo comprovado. O conselho fez a deliberação para mim com ata assinada, porque minha convenção prevê 5% do gasto do ticket anual. Então, você recomenda que faça isso por segurança com dados, fatos e laudos, ou ainda prefere que leve para a Assembleia para expor o problema? Eu vejo aí um caso de extrema necessidade, segurança de todos ao redor e, em caso de necessidade, o Código Civil ele fala que você não precisa levar para a Assembleia a depender do valor, mas ele também não delimita esse valor. Em sendo um valor exorbitante, ele fala faça a obra e leva para a Assembleia ratificar na sequência. Então, eu sempre utilizo essa ferramenta. Vamos fazer e a gente leva para a Assembleia ratificar. Ah, doutora, e se o condomínio não aprovar? Vamos levar para o judiciário e declarar a necessidade daquilo, né? O judiciário está aí para isso, para esses casos em que o síndico quer fazer o bem, porque isso existe. O síndico quer fazer o bem, mas existe uma oposição que não está ali visando os melhores interesses comuns. Está ali por causa de uma pendenga pessoal com o corpo diretivo. Só que eles também têm, às vezes, procurações, eles têm votos, e aí fica aquela briga de voto de maioria. Então, se nesse caso a gente tivesse essas situações de conflitos interpessoais, leva para o judiciário. Eu tenho muito, inclusive, ação de dar contas em juízo. Vocês estão achando que tem alguma coisa aqui, mas não conseguem comprovar, porque a auditoria
está dizendo que está tudo bem com as contas, então vamos dar lá em juízo as contas, eu quero ver vocês alegarem. E nessas ações, Pamela, inclusive, o juiz dá liminar, tem o liminares, em que ele obriga aqueles condôminos a não falarem sobre prática de irregularidades enquanto eles não comprovarem que elas existem. Porque aí eles começam a colocar no grupo de WhatsApp que o síndico é ladrão, porque o síndico aprovou uma coisa sem assembleia. Isso daí, judiciário, né, vai lá e aprova. Qual que é a dificuldade? O advogado ter experiência em condomínio e transportar para a mente do juiz o sentimento que envolve o síndico eleito. Porque o advogado é tudo escrito. A gente tem essa dificuldade de como fazer com que o juiz dê a relevância para um caso de bomba ou de contas em condomínio, que para ele falou de... eu estou julgando um caso de animal, por favor, que é isso? Não estou aqui para isso. Né? Existe essa... E você precisa transportar o julgador para a empatia no lugar do síndico. Desafiador, hein, doutora? Hã? Desafiador, tem que colocar Muito. muita emoção ali. Muito. E às vezes o advogado, advogado, normalmente ele tem um perfil dominante. Quando você fala de análise DISC, ele tem um perfil dominante. O que é o perfil dominante? É um cara extremamente objetivo. Ele não está ali para fazer frufru. Eu sou bem dominante, mas a prática do condominialismo, né, trouxe em mim essa necessidade de explorar os sentimentos. Então, nas peças em que eu tento uma liminar, eu tenho que transportar o que o síndico sente quando ele é agredido verbalmente, quando ele é exposto num grupo de condomínio como um ladrão, apesar dele estar há anos no mercado e ter uma reputação a zelar. Né, que ele tem uma família que veio lá de Santa Catarina para tentar a vida em São Paulo. E esse histórico tem que ser transbordado no processo. E o advogado, às vezes, ele ignora isso. Eu não vou contar essa Vila do Chaves nessa peça. Tem que contar. Ele tem que... Ou o juiz não entende o sentimento por trás da causa. E o judiciário no Brasil, ele cada vez afasta. Ele alija essa parte emocional dos processos. Como é que ele vai dar uma decisão só pautada em número? A vida não é assim, condomínio não é assim, entende? Eu acho bem desafiador esse caso aí do advogado e pro síndico também, né? Porque você passar, ainda que você foi bem direto, eu achei a forma que você passou, ter um laudo, ter um parecer, acho que facilita, né, Isa? Você ter um documento ali, técnico, devidamente assinado, e provar pro pessoal, tá acontecendo isso, aquilo, outro. Então, pessoal, fica aí a dica aí. A doutora deu várias dicas, a Pamela, então, né, a Adtronic. O documento técnico é essencial e super detalhado, com fotos, apontamentos de todas as irregularidades e também as conformidades. O que não está conforme é apontado e o que não está conforme, existe o apontamento e como resolver. Exatamente. Tá, beleza. Não, mal não vai fazer, Não gente. vai fazer. E outra, tem situações que o quadro de comando do sistema de bombeamento está em ordem, é lindo. Você olha e fala, mas ele é novo. Mas mesmo assim, está dimensionado errado. Então, não é a aparência. Então, muito síndico que não tem o conhecimento técnico da Pamela, olha aquilo e fala assim, não, tá tudo bem. Ué, está funcionando, o zelador, quando dá a falha, o zelador desce lá correndo e resolve, ou o porteiro mesmo sai do seu posto de trabalho para exercer uma outra função, mas está funcionando. Tem síndicos e síndicos, né, que para ele está funcionando. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, mas aí é a questão, está funcionando, mas até quando vai funcionar? Não, até tem as questões do perigo, tem né? as questões normativas, né, também, que eu acho isso... Que é o mais importante aí. Que eu acho... Então, corte. Você acha que a gente finaliza agora e faz a parte 2 ou a gente já emenda a parte 2? Finalize agora. Tá, então... Aí eu acho que já que você cortou, pode falar nessa questão de custo. Lembrando que a Adtronic está ajudando vocês, vendendo por 50% mais barato. Tá. Isso mesmo. É isso aí. Então, eu vou dar uma... 3. Então, quer dizer, Isa, que a Adtronic está auxiliando o síndico com um parecer técnico, 50%? 50%. Parecer técnico de qualidade, com todos os apontamentos necessários para apresentar para a Assembleia. QR Code está aqui, 50%. Aproveitem. Não tem como não resolver o problema. Beleza. Galera, então a gente vai encerrar por aqui.
vai ter a parte 2. A gente vai agora para um assunto um pouco mais sério, ainda em bombas d'água, tá bom? E se inscreva no canal do Sindiflix, se inscreva no Condo Case, comente aqui o que vocês acharam, entre em contato. Qual é o seu Instagram? O meu é Pamela_Síndica. Aí, segue ela põe o Vai lá. dia a dia direto lá. Isa, Aditronic Painéis Elétricos. eles estão convidados a visitar a fábrica lá? Sim, quando quiserem. Aí, Só legal. aparecer. Tem coxinha e bolinha de queijo? Ah, eu vou mais um bolinho de queijo. E hein? Ca- e Carolina? adoro. Tem, E Carolina? Tem Carolina. Café. Tem Tem café. Muito bom. A gente tem a solução e o que vocês quiserem. A gente resolve. Muito bom. Olha, muito bom. Isatronic com vocês e Pamela Mulher Bomba. Adorei. Mulher Maravilha. Até quinta-feira, a próxima quinta às 19 horas. É isso aí. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. O QR Code eu sempre reitero mesmo no final. Sempre na hora de dar, E tia às falou, vezes tá eu aí falar na certinho tela. que